Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Beth Veloso. Bom, o Brasil e o mundo estão imersos na guerra da desinformação, que vem do Oriente Médio ou do leste europeu, locais que são palco de guerras brutais e muito dolorosas. Estamos falando da guerra entre Israel e Hamas e entre a Rússia e a Ucrânia. A desinformação não é apenas a morte da verdade, é uma máquina de poder que move o capitalismo digital. Estamos na era da pós-verdade. O Papo de Futuro de hoje é dedicado a explicar por que a mentira que se espalha como fogo na internet tem um poder de destruição igual ou até maior que os tanques de guerra e as bombas. E quem vai falar conosco sobre isso é a consultora legislativa Beth Veloso. Oi, Beth, tudo bem? Olá, Márcio. Olá, ouvintes e também quem está com a gente pela TV Câmara. Será, Márcio, que a gente já se perguntou como a gente pode acabar com as guerras no mundo? Se a gente pudesse fazer a nossa parte para selar um acordo entre israelenses e palestinos, será que a paz está nas nossas mãos? Então, o Papo de Futuro hoje vai trazer muitas perguntas. Quantas vezes, por exemplo, a gente viu sendo usuários da internet, imagens chocantes, aterrorizantes e ficamos atordoados com essas imagens? Quantas vezes a gente viu essa guerra e a gente compartilhou essas imagens? Quantas vezes a gente polarizou o debate, fez comentários muito ácidos e sequer checou essa informação? Portanto, a gente pergunta o seguinte: se a gente não percebeu, Márcio, nós estamos no meio de uma outra guerra, e essa é muito maior, que é a guerra da desinformação. Todo mundo que posta e compartilha informação sensacionalista, culto à barbárie, imagens de corpos humanos sem vida, atrocidades, tudo sem checar, essas pessoas estão fazendo parte desse exército. Em outras palavras, a gente está trabalhando, Márcio, de graça para as big techs ganharem o seu dinheiro. Por quê? Porque essa informação de guerra, de sensacionalismo, ela viaja até 7 vezes mais do que uma informação normal, banal, nas redes sociais. Portanto, o tema de hoje é desinformação. E eu fui buscar um dos grandes especialistas no assunto no Brasil, que é o Marcos Schneider. Ele é professor de ética jornalística na Universidade Federal Fluminense. Ele também é professor de pós-graduação da Ciência da Informação no IBICT e é pesquisador da FAPERJ e do CNPq. O Marco escreveu um livro no ano passado, A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas. Ele explica como as empresas de tecnologia e as redes sociais são partícipes da guerra, ao permitir que notícias fraudulentas sejam patrocinadas na rede mundial de computadores. Vamos ouvir o Marco. Além de impulsionamento pago e verdadeiros exércitos de bots e pessoas mal pagas, como a desinformação é marcada por apelos emocionais, ao medo, à raiva, ela gera mais engajamento do que informações verdadeiras e racionais, o que, por sua vez, aumenta o lucro das Big Tech, que, portanto, pouco fazem para conter a desinformação, justificando a negligência com a defesa da liberdade de expressão. Bom, Beth, as redes sociais hoje estão em mais de 66% da população brasileira e são hoje a principal fonte de informação. Se essa informação está contaminada por mentiras ou por fraudes, essas empresas deveriam remover o conteúdo, Beth, ou serem responsabilizadas se não removerem? Então, Márcio, bots que o Marcos mencionou são aqueles robôs que funcionam com base, inclusive, em contas inautênticas que acabam gerando e multiplicando todo esse espaço da desinformação na internet. A resposta é: imagina se a gente tivesse as emissoras de rádio e televisão divulgando hoje uma notícia de que os alienígenas estão invadindo a Terra. Essa notícia causasse muito pânico e causasse muitas mortes.
o que aconteceria? Será que essas TVs e essas rádios não seriam processadas por isso? Será que elas não seriam até mesmo fechadas e terem suas licenças dadas pelo Estado cassadas? Portanto, a desinformação hoje, primeiro para situar o nosso assunto, segundo Marco Schneider, é uma informação total ou parcialmente falsa com o intuito de enganar, manipular, ludibriar. E essa desinformação acaba sendo muito patrocinada nas redes sociais, por terceiros ou pelas próprias companhias. Pois, numa guerra, por exemplo, o apoio da opinião pública, você ganhar uma adesão e convencer, acaba valendo muito e contando muito para vencer o adversário, principalmente no jogo geopolítico, na política. E aí entra então, Márcio, o que você falou no início, que é a pós-verdade, que segundo o dicionário Oxford é simplesmente quando as crenças pessoais e o preconceito, a emoção acaba valendo mais do que os fatos válidos, empíricos e verdadeiros. E a pandemia de Covid, para a gente situar um pouquinho o nosso ouvinte e espectador nesse assunto, acaba sendo um bom exemplo do que aconteceu no Brasil muito recentemente nessa chamada era da pós-verdade, porque a internet acaba virando um palco de disputas ideológicas, manipulações e um jogo que vai, sim, para a mentira, em que a sociedade acaba sendo bastante vitimizada como um todo. Então vamos ouvir o Marco Schneider sobre isso. Quanto à guerra da desinformação, não no sentido estritamente militar, mas no político-ideológico, ela se materializa na internet, como eu expliquei acima, como eu expliquei antes, né? E essa, sim, faz de todos nós vítimas. Principalmente as milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas na pandemia da Covid-19, além de toda a angústia e ansiedade que se cria quando países como Estados Unidos e Brasil parecem se transformar em alguns momentos em hospícios coletivos a céu aberto. Verdade, Beth. Pois é, a questão aqui é a gente discutir até que ponto a liberdade de expressão não alcança todos os tipos de manifestação na internet. Porque, teoricamente, a gente é livre para manifestar o nosso pensamento, para expressar a nossa opinião. Mas até onde vai isso? Então, Márcio, usar esse apelo emocional, espalhar o medo para promover atos de terror, incitar a violência, atacar a dignidade humana, por exemplo, com imagens muito chocantes de guerras que não deveriam estar de acesso público, porque muitas crianças, inclusive, acessam a internet, e isso pode marcar a vida de uma pessoa. Demonizar o inimigo de guerra, com notícias criminosas, promover aqui o culto ao herói. Nós tivemos, esta semana passada, mais um ataque nas escolas, mais uma vítima fatal. Então, tudo isso que move a indústria da desinformação não é e não está protegido pela liberdade de expressão e nem é liberdade. E isso não está previsto nem na lei, nem na Constituição, a nossa Carta Maior. É crime mesmo, é crime, Márcio. Portanto, a má notícia é que essa mobilização de ódio que a gente vê hoje na sociedade digital, no mundo virtual, ela tem raízes muito profundas no modelo de negócios que tomou conta da internet, dos grandes oligopólios que usam os algoritmos para quê? Para vender uma publicidade direcionada em cima de pior na humanidade, do escárnio, do sensacionalismo e da manipulação. Portanto, essas big techs, elas sozinhas ou apoiadas por estados, por governos, elas são controladas pelo grande capital. E aí eu convido o Marco Schneider para tentar jogar um pouco de luz nessa equação tão complexa que a gente está trazendo, mas que a gente precisa muito falar dela. Vamos ouvi-lo. Mas o que há de novo nisso? Por que precisa de uma palavra nova? Essas práticas sempre existiram. O que diferencia, então, desinformação de golpe, fraude, engano ingênuo, delação? O que diferencia é o momento histórico e a infraestrutura tecnológica da nossa época, marcada por 4 fatores centrais: crise da hegemonia do capitalismo ocidental, crise ecológica, recrudescimento da extrema-direita,
e massificação das tecnologias de informação e comunicação na forma de smartphones com acesso a mídias digitais controladas pelas grandes corporações conhecidas por Big Tech, com suas plataformas, entre aspas, porque são mais do que plataformas, né? Com suas plataformas de produtos e serviços, vigilância e extração de dados, valiosíssimos no mercado da publicidade programática, entre outros negócios. O Papo de Futuro está bastante pesado hoje, Márcio. A gente queria que todo esse assunto e essa temática fosse uma fake news, uma desinformação, ou pelo menos uma brincadeira de mau gosto. Mas o fato é que o trote que a gente vive, ela vem sim desse mercado estadunidense de Big Techs que fingem monitorar, né, conteúdos virulentos, nocivos ou até mesmo criminosos. Portanto, essa é uma guerra por si só, a maior de todas, e o meu convite agora para quem está acompanhando a gente, não compartilhe informações de conflitos, como a gente falou no início, sem checar a fonte dessa informação. Há na internet diversas redes de checagem de desinformação. E a Big Tech, infelizmente, não nos diz isso. Também não publiciza, nem patrocina, né, essa informação que eu chamaria de informação do bem. Talvez a gente não saiba disso, mas a gente vale perguntar, e por isso eu quero terminar esse programa com perguntas, como eu coloquei no começo. Será que as Big Techs hoje desempenham um papel de uma arma de guerra? E a gente, com a nossa inocência, será que a gente quer mesmo fazer parte desse exército? Então, eu pergunto para cada um e termino o programa com uma fala muito simbólica do Yuval Harari, que é o maior filósofo hoje, digamos, da internet. E ele, na sua coluna no jornal É o País, ele simplesmente se perguntou, ao invés de ficarmos aqui comodamente, sem querer se incomodar com a guerra ou, de alguma forma, contribuindo com ela, por que a gente não tenta empatizar com o nosso vizinho e construir uma sociedade que prospere, dissemine, compartilhe e promova simplesmente a paz? Portanto, a paz está, assim, ao nosso alcance e ao nosso redor. É só a gente parar de divulgar notícias falsas na rede de computador. E eu termino aqui, Márcio. Muito bem, mas esse assunto não se esgota. A gente continua falando sobre ele, sobre outros temas da informação, da tecnologia, com a consultora legislativa Beth Veloso, a quem mais uma vez eu agradeço pelo Papo de Futuro. Obrigado, Beth. Obrigada. E a gente convida o ouvinte a fazer um minutozinho de pausa antes de postar qualquer coisa, para a gente realmente pensar qual é a consequência que isso vai ter para a sociedade, para as novas gerações e para a nossa própria família. Muito bem, eu lembro a você que você pode contribuir também com o Papo de Futuro, mandando uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.